E aí, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. E estamos aqui com um time completo da base Joinville. Da base. Vamos lá, então. Bibão, e aí, tudo Tamo certo? together, gente. Bem-vindos a mais um Na Mesa. E é isso, sempre um prazer estar nessa mesa, nessa bancada maravilhosa. Depois de uma estada lá nas Rapaz, terras londrinas. Quase não volto, hein? Quase não volto. Não, fui pra Tava Londres. bom? Tava bom. Londres Inclusive, é quase maravilhoso, encontrei o cara. núcleo da Onda Dura lá. Quase. É porque eu cheguei no dia que tava tendo o encontro. Aí acabou Aí- no núcleo da, sei lá o quê. Daí eu fui passear, né? Fui passear, bater umas fotos incríveis. Mas é uma cidade incrível e um grande desafio, tá? Um grande desafio missionário. É, demais, Londres. E que demais. Deus abençoe. Nicolai, né? Isso aí, Nicolai que tá Nicolai. começando o grupo lá. Olha, carecem de igrejas saudáveis em Londres. demais. É brasileiras, né? Não posso falar pelas igrejas. Carece de igrejas, de modo geral, né? Porque... Assim, eu ouvi falar, acho que até o Nicolai vai numa igreja lá de vez em quando, que ele até diz que é legal, assim. Igrejas inglesas mesmo, né? Tem igrejas anglicanas saudáveis lá e tal, mas assim, igreja para imigrante brasileiro, assim, grosso modo. O Luca Martini tá fazendo um movimento Tem um legal com o movimento anglicanismo lá, e exato. tal. Desculpa, cara, chutei o teu pé. Mas então, e a gente fez um evento do Bibotalk lá. Tem um pastor anglicano, que é o pastor do Luca Martini lá, Aham. que é um cara bem renovado, que tá tentando mudar assim um pouco do cenário anglicano. Legal. Bem É interessante. um processo de Até o da formiga. banda dele lá, né? O guitarrista da banda dele é um pastor. Ele é brasileiro, né? Mas é Aham. pastor anglicano, né? Aliás, Lá ele tem uma da banda, né, mano? É Ghost Matter. Não, Holy Ghost Madness. Madness. Holy Ghost Madness. O cara tocando nos pubs que a Amy Winehouse tocou. Muito legal. O processo é algo evangelístico bem legal, assim. Enfim, um desafio enorme, né? A Europa é um desafio missionário hoje. E a gente, inclusive, pauta, né? Parte da pauta que a verdade. gente tem hoje aí vai tocar um pouco nesse assunto. E Mas foi você, muito bom. Gustaveira, tudo certo? Tô bem, tudo certo, tudo ótimo. Empolgado nessa época. Eu gosto dessa época de Olimpíadas. Eu gosto de acompanhar esportes, gosto de acompanhar. Sério, mano? Gosto mesmo. É nas assim. Olimpíadas que tem aquele que o pessoal joga uma chaleira? Chaleira? É, na Olimpíada de Inverno, né? Nas Olimpíadas. é tipo bocha lá. Mano, qual é que é o nome daquele esporte? Não sei. Parece uma Mas chaleira. é bem legal. É, Eu uma imaginei chaleira já bem uma gordinha, assim. tiazona, assim, jogando uma chaleira. Mano, mas eu não lembro. Gente, Pô, mas é legal, né? Põe nos comentários o nome desse esporte. Mano, tu nunca viu esse esporte? O cara vai Eu vi. de forma Deve ter a meticulosa, ele joga E aí vai limpando, aí fica né? o pessoal esfregando. Mano, Pô, é é massa, meticuloso aquilo. Aliás, os Jogos de Inverno das Olimpíadas vai ser também na França, nos Alpes franceses. Olha aí. O próximo já? É o próximo. Pô, que legal, hein? Que legal. Cara, as Olimpíadas, eu tenho poucas memórias, assim, de Olimpíadas. Assim, eu tenho poucas. Judô, né? Tem as medalhas que o senhor sim, ganhou. natação, Lembro da de judô. Barcelona, né? Do arco e flecha, o cara assinando a pira olímpica lá. Eu acho bem legal os Jogos Olímpicos. Não acompanho tanto quanto gostaria, mas eu acho bem legal. Eu acho bacana. Vamos falar sobre isso depois. Eu quero falar um pouquinho sobre. Vamos falar sobre a nossa experiência particular com as Boa. Olimpíadas. Mas dá o Maravilha. teu oi primeiro. Que a Não, gente mas é adora. isso. Tu é a Oi. nova Larissa, tu sabe, né? Tu é a nova Larissa. Isso. Entendi. A gente adora te cortar. Nova Larissa atualizada. A gente adora cortar. Mas, gente, É a olá, Larissa, estamos francesa, aí. né? E bora conversar. Francesa. Tá tudo assim agora lá. Mas é isso, tamo junto, vai ser bom. Vai ser bom. Tem Vai que ser bom. Aliás, já dando aqui um spoiler antes de rodar a vinheta, vamos conversar sobre Jogos Olímpicos e Isso a aí. grande pergunta que vamos responder é: Jesus Cristo e a Santa Ceia foi chacoteada na abertura das Olimpíadas? olha lá, vamos responder essa pergunta e debater sobre o uso de símbolos cristãos dentro aí das mais diversas áreas da sociedade, tá bom? Então bora lá, roda a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa. É isso aí, meus caros. Então vamos conversar sobre os Jogos Olímpicos. E antes de entrarmos na pergunta, eu diria, polêmica sobre o assunto, Mamilônica? exatamente, vamos falar sobre a nossa vivência com Jogos Olímpicos. Bibo, você gosta de Jogos Olímpicos? Cara, não? dizer que eu não gosto é errado, mas falar que gosto também é complicado porque eu não acompanho, assim. Entendi. Mas logo você é um atleta... Sou atleta de Cristo, mano. Correndo de forma de capenga a carreira da fé. Estamos aí tentando. Mas assim, eu fico feliz porque eu sei que para o atleta, então eu me alegro com isso. Por exemplo, essa menina, a fada do skate lá, a Raíssa, né? Raíssa Leal. Raíssa Leal. Mano, é muito legal, né? Você vê, né, o crescimento dela. E aí, Aliás, a mais jovem que ganhou 2 medalhas, né? Olímpicas. É a única pessoa do 16 mundo, anos. antes dos 17, a ganhar 2 medalhas olímpicas. Pois né? é, então pô, Muito você legal. teve na outra Olimpíada, né? Porque a Olimpíada acontece de 4 em 4 anos, 4 em 4 né? anos, aham. Então a No cada 2 intervalo anos da a gente Copa. tem um evento mundial, que é a Copa, passa 2 anos as Olimpíadas, né? Isso. Então, pô, há 4 anos atrás essa
menina ficou conhecida e tal, a história dela e tal, não sei o quê. Então, eu acho legal, porque as Olimpíadas mostram esses momentos de superação na vida de alguém, fora que é o trampolim para uma vida melhor, para o atleta, para a família. E, cara, tem muito sofrimento também, então a gente ouve... Eu acho legal essas histórias por trás dos jogos, assim, a superação, a derrota... Não que eu acho legal a derrota, mas o que ela ensina e a frustração, porque isso nos ensina também de alguma forma. Então, assim, eu acompanho por alto, né, nas redes sociais. O Brasil tá com tantas medalhas olímpicas e tal. Veja aí a tabela. Mas, assim, parar para assistir, de vez em quando a ginástica olímpica agora tá rolando, né? Então, a minha esposa gosta da ginástica olímpica, ela já fez quando era criança. Então, de vez em quando a gente vê um pouco. E eu acho bacana os saltos também. E a pergunta que não quer calar: o que você achou do uniforme da delegação brasileira? Das irmãs? O estilista da Assembleia de Deus, com certeza. Cara. E pior que foi o maior trampo, né? Diz que tinha 200 pessoas envolvidas no projeto lá de elaboração em 4 anos. Pra fazer um briefing. Mas daí o que aconteceu? Gente, isso aqui que eu vou fazer agora é uma piada, pelo amor de Deus. Farei agora uma piada. Mas o que aconteceu? O pessoal tava com bloqueio criativo. Aí alguém chegou: minha mãe é crente, vou pedir uma ideia. Era uma irmã do coque da Assembleia. Minha filha, põe uma saia aí aqui, ó, pra frisar e tá tudo certo. Pronto. Aí, se eu tô falando bem, é isso, né? Parece não era uma saiona. Tu já viu aquela montagem que colocaram os milinguidos? É maravilhoso. Com a jaquetinha. Mas consigo imaginar. No... Meu Deus. Mas enfim. O uniforme foi uma coisa frustrante, né? Não, mas ele se encaixou bem no surf lá. Tava vendo, o pessoal tava mostrando, né? Em vários esportes, mas no surf eu acho que ali na beira da praia. Chinela havaiana. Mas o uniforme era uma saia e chinela havaiana mesmo? Como é que era? Era. É que eu vi o pessoal brincando que era das irmãs da Assembleia. Jaqueta jeans e aí saiona. Mas é uma coisa meio estranha, cara. E pior que foi um tiro no pé. Acho que foi a Riachuelo, né? Que ficou responsável pelos uniformes. Daria pra ter valorizado várias outras coisas culturais brasileiras, assim, né? Pois é. Porque daí foi isso que foi falado, né? Tipo, nos outros países foi valorizado elementos culturais de estilo. E aqui, qual seria enfim, o elemento não cultural brasileiro? É complicado também, né? Não, eu acho legal ali, por exemplo, a temática que eles usaram ali, os animais e tal. Mas a forma como eles colocaram o uniforme, eu achei muito... Entendi. Sei lá, mano, muito sabe o que juvenil. é? Tu já assistiu O Diabo Veste Prada? Filmaço, amo esse filme. De vez em quando eu assisto, inclusive tô citando ele no meu novo livro que eu tô escrevendo, que vai ser lançado ano que vem, ou no final desse ano. Aí, mano, mas se tu para... Falando nisso, tô com um projeto lá. Por favor, cara, tô esperando. Esse livro, tô te falando, hein? Então tá, eu quero o projeto da minha mesa segunda-feira. Que legal cobrar o pastor, só o pastor que cobra a gente, eu tô cobrando o pastor. Mano, mas assim, se tu assiste esse filme Diabo Veste Prada, mano, tem uma hora que a Anne lá, ela tá na sala e o pessoal tá discutindo o negócio. E, mano, é ridículo mesmo. E, inclusive, ela ri. E aí, quando ela ri na sala, só com os especialistas de moda, ela recebe uma baita lição de moral. É que tem coisa de moda que pra nós não faz sentido mesmo, eu acho, mano. Talvez pra quem entende, não, essa combinação aqui, porque não sei o quê. Não, mas até pra quem entende de moda, cara, a galera comentando assim. Ixi, então o Riachuelo mandou mal aí. Mas se quiser patrocinar Mas nós... é uma dó, porque eu não quero falar mal, porque eu sei que teve gente que trabalhou duro pra isso e tal. É complicado, né? Você fala do trabalho dos outros, mas... Mas foi uma das críticas, né? Foi uma das críticas, né? Mas as Olimpíadas, né? Tem gente que ganha e tem gente que perde. Exato. Os nossos estilistas perderam. Na opinião popular, pelo menos, né? Mas, cara, isso é um lance muito louco, assim, porque... Aqui agora é um assunto genérico, eu adoro furar pauta. Mas tem tudo a ver também, eu acho. Já vou falar por quê. Então, é porque eu vou falar uma coisa bem aleatória, bem da minha mente Não, porque acabada. a Olimpíada também é esse momento das pessoas estarem no sofá, sentada, comendo um hambúrguer e olhando pro atleta lá que durante anos, todos os dias ininterruptamente treinou, se dedicou. E é lá o 4º, 5º melhor do mundo, mas não ganhou a medalha. E daí você fala, cara, que perdedor, né? Não ganhou essa medalha. Exato. E você tá lá depois eu rodar. Exato. Cara, e tem muita gente na igreja que é assim, né? Coluna, exato. E tem muita gente... Perdedor, cara. E tweetando. Enfim, exato. Então é também desses comentários meio furados, né? Faz parte desse período. Mas aí que tá, cara. O lance é o seguinte. Quando você... de alguma forma, faz algo e joga pro público, cara, e você gastou tempo. Vamos pensar um filme, né? Mano, a maioria dos filmes não é feito de qualquer jeito, assim. Não, ele é pensado, ele é produzido, ele é... Cara, e aí, de repente, lança... E o filme é muito ruim. Por exemplo, teve uma equipe que trabalhou no filme do Morbius, né? Do Madame Teia. E são os mesmos roteiristas. E são filmes horrorosos. Mas, mano, teve gente que se empenhou naquilo ali. Só que, cara, a partir do momento que você põe pro público, você tem que estar disposto ao público não gostar daquilo. Então, assim, tem que ter um pouco de maturidade também. Sim, vai ser esse cara sentado no sofá comendo hambúrguer, né? E claro que por isso que quem critica também tem que ter um pouco de
De ver esse lado. Pô, teve pessoas que se dedicaram a isso. Só que, mano, acontece. Às vezes você se dedica a uma parada e, mano, você põe muito de você naquilo e a recepção não é boa. Entende? A recepção simplesmente é... Por exemplo, eu já fiz livro, assim, que, pô, eu me dediquei, não sei o quê, organizei, a gente pensou a capa e pra nós pareceu bom. Aí, de repente, a gente lança, nossa, que capa feia. Daí começa a olhar, pô, a capa tá feia mesmo. Mas no momento que a gente tava na produção ali, parecia fazer sentido e tal, enfim. Cara, é frustrante, assim, mas faz parte, né? Mas aí, você... Como que a gente chama alguém que assistiu na mesa? Sentadão. Como poderia chamar? Sentadão. É porque tem os pod lovers, tem o pod né? lover, Tem os pod lovers, e poderia chamar The Bookers. The Bookers on the table. É horrível, mas eu não consigo pensar em outro nome agora. Os The Bookers on the table, cara. Como a comunidade da mesa quer ser chamada? Coloque aqui nos comentários, porque a gente vai começar a adotar aí um nome. E aí, The Bookers, como vocês querem ser chamados agora? The Bookers é maravilhoso. Não faz brilhante. Não faz sentido. Faz sentido pro brasileiro que entende o trocadilho do The Book on the Table. The Books on the table, cara. Porque, na verdade, nós somos The Books, né? Porque nós estamos on the table, né? Mas eles também estão aqui participando da mesa. É verdade. E aí, The Bookers? Fala pra mim, meu Deus. The Bookers, coloque aqui nos comentários. Como vocês querem ser chamados? Não vai adiantar nada, mas podem colocar. E a pergunta também é sobre se vocês acharam bonito ou não. Uniforme. Queremos aí uma opinião. Aliás, vamos colocar uma enquete. Tem enquete no chat? Eu tô mó perdido agora. Pior que tem. No ao vivo mas no ao vivo, né? Mas aí isso aqui é lançado como... É lançado como... Não. Como vídeo. Como vídeo? Não, tem que começar a lançar com estreia então, galera, da equipe. Pausa agora aqui. O Will vai deixar essa pausa. O Will nunca faz a tua pausa, Bill. Sério? Ô, gente, então é isso aí. Então tem que fazer com estreia, dá mais engajamento. Boa. Daí dá pra colocar enquete, eu acho. Daí dá, eu acho. Mas se não der também, põe nos comentários aí se achou legal o uniforme, enfim. Mas voltando lá pro Gustavo. Coloca aí se gostou. Você usaria não. saia branca? Não, mas a calça branca... A pergunta é, Jogos Olímpicos, gosta, não gosta? Gosto muito de Jogos Olímpicos. A minha esposa ainda gosta mais do que eu. Ela, se pudesse, ela acompanharia, acho que tudo que acontece. Passa, inclusive agora, por estar passando no YouTube, né? Tá sendo transmitido no YouTube. Isso é bem legal, Isso é muito legal, porque, enfim, Cara, antes... impressionante o Casé TV ali, né? Muito legal, assim. Quanto esse menino cresceu. E são várias streams paralelas ali, sendo passadas, transmissões paralelas, né? Então, meio que tá tudo sendo englobado ali nos esportes, então você não perde nada. Então, isso é bem legal pra quem consegue ter tempo, acompanhar, ou até ver as gravações, replays. Mas eu gosto muito, desde criança eu gosto de competição, assim, eu acho algo legal. Por mais que hoje não faça parte da minha vida, assim, competir. Eu não participo de nenhuma competição ou faço algum esporte, sim. Mas é o que eu gosto, eu acho legal. Não, tu participa da competição do Tudo Nosso, pra ser o melhor pastor aí. É uma competição aí. Mas eu acho legal, assim, incentivar... Jogos Olímpicos da onda dura. Eu acho legal que as virtudes que as Olimpíadas incentivam as pessoas, acho legal crianças que olham pra isso como, enfim, uma motivação de praticar algum tipo de esporte. Eu acho que a Olimpíada é o único evento, pelo menos pra nós brasileiros, que expande, assim, os horizontes de esportes, né? Geralmente a gente olha apenas pro futebol aqui na nossa sociedade, né? Então, a gente olha que existem outros esportes, existem outras possibilidades e talvez gere essa curiosidade até, né? Então, enfim, acho que isso é um valor muito positivo, abrir o mundo para olhar para tantos atletas e pessoas que se dedicam a tantas coisas e talvez seja um incentivo para isso. E, em paralelo, as histórias, né, de motivação, de superação, de pessoas que foram derrotadas anos atrás, agora estão ganhando medalha, ou que agora foram derrotadas, ou que, né, teve o William do judô, não sei se vocês viram a entrevista dele. Não. É muito interessante, sim. Ele foi para a final. Ele lutou, né, todas as lutas ali muito bravamente e na final ele perdeu e ganhou prata, né? E aí você vê ele ganhando prata, chorando e se desculpando por ter ganhado prata. Nossa, mas, mano. pô, é incrível ele ter ganhado prata, sabe? Então você vê tudo, quais são os valores que estão por trás, a dedicação, a disciplina, o sacrifício que foi feito em todo o ciclo olímpico, né? 4 anos dedicando todos os dias para chegar nisso, para lutar ali um dia, enfim. Então acho que é muito legal o que tá por trás disso e pode nos ensinar muitos valores, muitas coisas bem legais. Aliás, uma dica aqui, pop, para quem tá acompanhando a gente, de filme que trata aí um pouco sobre os Jogos Olímpicos, que é o Raça, já viram? Não? Muito legal. É a história de segregação racial, tal, enfim, de um corredor americano que vai nas Olimpíadas de Munique, lá na época ainda do nazismo, né? E ele vence a corrida, ganha o ouro na frente ele é famoso, esse cara aí. do Hitler, né? Isso, é famoso. Bem legal o filme, muito bom. Sim, eu aprendi essa história lendo o livro... da morte lá. Enfim, esqueci o nome do livro.
Eu também não sei se no livro da morte, não. Mas eu ia falar uma outra coisa que tinha a ver com a do Lipão ali. A menina que roubava livros. A menina que roubava livros. Aprendi essa história lá, porque essa história é famosa, desse menino no pódio lá, tudo, né? Não, então, inclusive isso, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente vai mencionar aqui... A gente não tá entrando na outra pauta do VOL, porque assim, eu quero falar umas coisas legais sobre isso, mas acho que eu vou deixar para outro programa. Então vamos deixar para outro. Porque a gente tá... Acho que isso vai invadir a pauta do outro programa. Entendi. Corta essa parte, Will. Não, mas até algo assim, só que eu acho que é uma questão de valores daí, que eu acho que é legal reforçar. Que tem a ver com outro por programa. Exemplo, que tem a ver com esse. Que por mais que haja aqui, que nem a gente vai falar um pouco sobre a pauta e essa crítica até essa abertura das Olimpíadas, que foi algo bem estranho ou bizarro em alguns sentidos, né? Mas mesmo assim, os Jogos Olímpicos carregam algumas virtudes muito legais, assim, de humanidade, de união, de virtudes. De égalité. Fraternité, solidarité. Não, mas... Solidarité. Que é isso? Uma nova pauta. Exato, é o solidarité. Isso. Liberté é a última. Mas é muito legal, né? Sim, acho que tem a ver com outro programa. Show, então vamos deixar pro próximo. Show, então vamos lá pra pergunta que não quer calar. Isso, que é o pessoal tá aqui nesse podcast pra saber. Pra isso. Alguém vai comentar assim, olha... A partir dos 28 minutos é que eles falaram sobre... Exato. Começa em... E aí, Bibo? Pergunta. A fé cristã foi zombada nas Olimpíadas? Cara, foi. Eu penso que é inegável que quando quem pensou naquela parte da abertura... Para quem não sabe, né? Teve uma encenação de um banquete, de uma mesa... E várias pessoas representando, talvez, pessoas, divindades e tal. E a forma com que foi montado esse banquete lembra muito a pintura do Da Vinci. É isso? A Última Ceia. Então lembra demais a pintura do Da Vinci e pareceu, então, ser uma menção à Santa Ceia, né, que é algo importante para o cristianismo, e ali tinha pessoas trans e tal, gays e tal, então uma mesa diversa. Então, assim, até inclusive a mulher que interpretou Jesus fala, né, Novo Testamento gay e tal, ela até publicou algo nesse sentido. Então, sim, depois tem Baco, né, então foi, de alguma forma, a pintura, ela foi como inspiração para aquele momento. E foi, de alguma forma, zombado a nossa fé, porque ela não acredita e não defende aqueles valores ali. Então, eu penso que... E aí, vou para uma outra pergunta dentro disso, né? Você acha que o objetivo ali de quem planejou, fez o roteiro e tal, enfim, era zombar ou incluir? Cara, essa pergunta aí, ela é... Porque, assim, se inclui, onde está, então, né? Inclui de que maneira? Porque mudaram os elementos. Eu não concordo com nenhuma das duas intenções, mas... Não, é porque é uma pergunta honesta se fazer, né? Será que a intenção não era também trazer uma inclusão? Então, já teve outras representações da ceia, mas que pelo menos colocam um homem, e aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, assim, pelo amor de Deus, não me processe nem me mate. Pela representatividade, é Jesus que é homem. Ele é homem, então não dá para botar uma mulher representando Jesus, porque você difere o princípio. Você fere a base daquilo que se quer representar, entendeu? Então, assim, se fosse um homem que de alguma forma lembra Jesus, né? Um judeu, barbudo, moreno, com roupa, e ao redor da mesa tivesse mulheres, e até pudesse ter trans, enfim, eu acharia, eu teria que pensar, mas eu não acharia tão ofensivo, porque de fato a gente quer que as pessoas sentem a mesa do Cristo, a gente quer que o gay sente a mesa do Cristo, a gente quer que todo mundo sente a mesa de Cristo e se renda a ele, certo? Mas não foi ali, né? Ali foi essa algo reflexão diferente. mesmo que eu fiz, assim, porque eu acho, na minha perspectiva, que a tentativa foi de zombar mesmo, ofender, ferir, algo muito francês, né? Aqui a França tem uma história de exterminar o cristianismo mesmo no seu meio, né? Então, nesse sentido, não é de se surpreender. Entende? Sim. O que surpreende, é o que as pessoas, acho que mais moderadas estão falando, é que a gente está na abertura
Assim, não é a primeira vez que o cristianismo é zombado, né? Enfim, mas é que você está na abertura de uma Olimpíada e que tem todo esse espírito que o Kuyper estava falando. Cara, é a junção dos povos, sabe? É onde povos inimigos... É o espírito olímpico. O espírito olímpico, entendeu? É onde as pessoas são bem-vindas. E, de alguma forma, você está dizendo ali que a fé cristã não é bem-vinda. Por quê? Mas por que você está dizendo que ela não é bem-vinda? Porque ela está sendo zombada na abertura. Entende? Fora que tem aquele lance também que elementos religiosos vieram... Até teve um cara do surf que teve que tirar elemento religioso e tal. Teve o cara do surf que ele, enfim, é um símbolo nacional, né? O Cristo Redentor. E ele fez a pintura em todas as pranchas. Ele foi proibido de usar o Cristo Redentor por ser um símbolo de alusão ao cristianismo. Então, né? de alguma forma, assim... Quando, por exemplo, assim... igual eu coloco assim lá, o Novo Testamento gay, né? Como a mulher que interpretou Jesus. Depois ela tirou, né? O story, não é bem isso. Porque, cara, o Comitê Olímpico pediu desculpas. E falaram que não tinha nada a ver, né? É que assim, veio o lance... Não, isso aí não é uma representação da ceia de Da Vinci. É, na verdade, uma representação do banquete dos deuses do pintor holandês que está no Museu da França. Cara, vamos lá. De fato, as pinturas são parecidas. De fato, você tem elementos. Até porque tem lá depois o Baco senta lá, né? Parecia um banquete a Dionísio lá, aquela coisa toda. Faz sentido dentro da cultura francesa e tal. Só que, mano, é como o Victor Fontana apontou no vídeo dele, eu achei isso muito brilhante. Cara, ninguém conhece essa pintura, entendeu? E ele fez isso procurando artigos acadêmicos sobre a pintura e sobre o pintor. Mano, sobre o pintor, tem uns 700, né? Em 4 séculos tem uns 700 artigos, que é praticamente nada. E sobre a pintura tem menos de 100 artigos. Então, mano, quem pensou... Não pensou, vamos honrar esse artista. Não, vamos pegar o Da Vinci, que é muito mais conhecido. Exatamente. Só que a pintura de Da Vinci remete a um elemento do cristianismo. E aí, assim, o pessoal dizer assim, não, o que foi profanado foi a pintura do Da Vinci, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Acho um pouco de inocência isso também, porque, mano, a pintura do Da Vinci remete a um elemento da fé cristã, É que eu entendeu? acho que esse jogo que a gente, por vezes, enquanto cristãos, acabamos entrando... de, tipo, tentar minimizar, enfim, ele é perigoso até para nós, porque é um ato ofensivo que deve ser rechaçado como se tivesse sido contra os muçulmanos, como se tivesse sido contra a comunidade gay e por aí vai. Porque, justamente, as Olimpíadas evoca não a fé, eu não espero que exista... uma evangelização na abertura das Olimpíadas, né? Mas evoca a fraternidade, evoca o espírito olímpico. Os seus elementos são bem-vindos, assim como o do muçulmano, assim como o do hindu, enfim, tantas outras religiões que estão representadas. Então, nesse sentido, a abertura, ela erra porque ela não recebe bem parte dos atletas que têm a sua fé. E, mano, e aí, aqui um parênteses, não adianta, tá lá, o cristianismo tá sendo a todo momento, tá aparecendo nas telas das Olimpíadas algum elemento cristão, entendeu? Desde Jesus é o caminho, até agora eu acabei de ver o vídeo da judoca, né? Não sei que ela ganhou, e a outra foi bronze. É bronze, né? E a outra falou assim, levanta, dá glória pra ele. Mas tu sabe e a tal. história disso, né? Sim, porque ela evangelizou a italiana e a italiana que perdeu foi lá e aí tem um cara que dublou ele dublou a menina falando, levante-se, vai lá, dá glória pra ele e tal. Então, assim, aí eu quero pegar uma fala tua, Lipão, porque eu achei que eu quero entrar num elemento, né? Precisa ser rechaçado. Aí eu te pergunto, será? Será que... porque, assim, de fato, muitas opiniões... Na minha opinião, né, que não vale nada, a minha opinião mais um passo e te leva até o centro. Mas, assim, a maioria das opiniões é tipo, um absurdo, olha o que estão fazendo com a fé. Mano, esse tipo de manifestação... E aí evoca uma ideia que talvez fosse a intenção de quem pensou nisso. Cara, vamos chocar, porque isso vai ser muito comentado. E parabéns, conseguiram. É o marketing para bem ou para mal, né? Exato, entendeu? Então tá todo mundo falando sobre isso. E a maioria das pessoas que falam... Mas aí que tá, até que ponto para quem intenciona esse tipo de marketing é positivo, né? Eu acho que eles deram um tiro no pé, porque você não falou... ninguém, assim, a maioria... Até pessoas que não são cristãs, eu vi até um ateu comentando, muito olha, bom gente... esse comentário aí, muito bom. Eu vi não sei se é o mesmo ateu que a gente viu. Acho que é assim, que é o que rodou bastante. Rodou bastante. Ele falou assim, olha, gente, eu sou ateu, mas assim, achei cafona, achei brega. Achei né? infantil, ele infantil, né?
esse tipo de ataque porque, assim, primeiro que foi mal feito, é feio, né? Inclusive, até a cor, né, do Dionísio lá, ele tá azul, né? E é pra ser roxo, então erraram até na caracterização lá. Então, assim, foi mal feito, né? Artisticamente tá muito feio, muito mal feito. Então, até quem não é cristão achou a coisa meio confusa, meio, sabe? Só que é o seguinte, e aí quando nós cristãos nos ardemos por isso, e aí a gente enche as redes sociais, tem umas manifestações, a maioria delas é vazia, tipo, um absurdo, quero ver fazer isso com o muçulmano e tal, não sei o quê. Eu acho isso meio vazio. Não tô dizendo que é errado, não é uma discussão se é certo ou errado aqui, mas algumas manifestações eu acho errada. E elas apareceram também. Como, por exemplo, do tipo assim, depois que Deus manda uma pandemia, estão se perguntando por quê. Pô, é sério? É sério mesmo. É sério que aliás, quem falou isso foi um pastor, tá? Quem foi um pastor. É sério mesmo, porque esse pastor, inclusive, faz uma alusão ao que acontece, como se Deus tivesse mandado uma pandemia, porque a Gaviões da Fiel fez aquele, né, do carnaval lá. Sim, tá de sacanagem. Mano, eu vou até procurar, enquanto vocês falam, eu vou procurar o tweet para não ficar, para eu também não deturpar o que o cara falou, além de tudo que já tá errado no tweet dele. Mas ele deu a entender isso. Vamos azucrinar um mundo tipo, cada Gaviões da Fiel. Exato. Não, mas, cara, uma galera de crente, né? Uma galera de crente. Quando eu falo ser rechaçado, é que eu acredito que precisa haver uma oposição. Acho que a gente não pode fazer vistas grossas a isso. Sim, mas aí como é que a gente faz a oposição? Beleza. Eu acho que a oposição é a opinião pública. E aí eu discordo de você no sentido de que eu acho que a gente precisa emitir a nossa opinião na internet, em coluna, enfim, quem é colunista, em podcast, quem é podcaster, quem é The Bookers, nos comentários. Eu acho que a gente precisa demonstrar a nossa opinião. Porque somos cidadãos e a gente tem voz. Tanto que por demonstrar opinião é que veio esse retratar, se retratar, né? Porque, por exemplo, isso foi explicado, foi dada essa justificativa inicial desse quadro, né? Mas até o próprio Vaticano recusou essa justificativa porque aí eles trouxeram argumentos de que esse quadro do holandês já era um quadro também de sátira da Santa Ceia, então também já teve toda uma questão assim. Então, mas o que eu vejo assim? Que, por exemplo, até isso que você comenta, né? De comentar ou não na internet, promover ou não, dar mídia ou não pra isso. Eu acho que até essa cena ali da abertura das Olimpíadas é muito diferente até de um debate sobre, por exemplo, será que a gente deveria ficar criticando o episódio de final de ano do Porta dos Fundos da Netflix? Eu acho que é bem diferente o peso das duas coisas. Em que sentido? Toda a construção do que foi feito, acho que na narrativa da abertura das Olimpíadas, é uma construção muito clara. Não é tipo assim, tava fazendo várias coisas aleatórias, de repente zoaram a fé cristã. Não, e muito politizada, é uma construção, né? Cena após cena, momento após momento, de uma quebra de valores, assim, gritantes em vários sentidos, não só do cristianismo, né? Tanto que, por exemplo, um dos únicos elementos históricos que foi reforçado foi uma celebração, inclusive, né, com menção a sangue, da Revolução Francesa. E aí tem várias críticas que pode se fazer isso também, vários debates que podem entrar com isso. Outra coisa, muito da Revolução Sexual também foi promovida ali, né? Surubão na abertura trisal, das Olimpíadas, todo mundo se beijando, coisa arada. E aí chega a cena final. Então eu acho que até ficou mais famoso no meio cristão essa cena final, mas não é só a cena final. Porque ela é meio que a coroação de uma deturpação, exatamente, né? Tanto que, tipo assim, de muitas pessoas eu ouvi, né? A construção inteira teve uma ou outra coisa bizarra, mas esse final foi totalmente bizarro. Só que se você olhar toda a construção, você percebe que a intenção ao ridicularizar, e aí que tem essa pergunta do Lipão, né? Não é de integrar, não é de unir as pessoas, mas é do quê? De mostrar isso de uma maneira tão ridícula, tão escrachada, que vai perdendo tanto valor, tanto significado, que se torna realmente só uma historinha engraçada, só uma historinha de piada, de ser escrachada realmente, que só soma todos os já séculos e décadas de quebra de valores, desde a de quebra Francesa, que existe, né? De um pós-iluminismo também, de uma... Enfim, então eu acho que é bem, bem sério, inclusive elementos visuais que apareceram, né? Por exemplo, ali na ceia. Era claramente uma ceia também de revolução sexual junto com elementos, né? Então tinha, beleza, o drag queen, tinha trans, tinha gay, tinha várias expressões ali. E quanto a isso, igual o Bibo falou, eu acho que não é esse o maior motivo de crítica, porque nós queremos que todas as pessoas cheguem a Cristo. Então não seria um problema essas pessoas estarem na mesa do banquete. Agora, ali
estão na mesa do banquete para escrachar daquilo. E aí vem Baco, que é conhecido como um deus do vinho, né? Da orgia. E aí a gente lembra de Paulo falando pra gente não se embriagar com o vinho. E é o vinho de Baco que ele tava falando na cultura grega. Exatamente. Mas sim com, né, ser preenchidos pelo Espírito Santo. E aí naquela cena você coloca elementos como, por exemplo, por que aparece uma criança em cima daquela mesa? Será que é pra suavizar a cena? Ou será que ainda é pra reforçar mais alguma coisa? Você entende que coloca tanto elemento ali que, beleza, por uma hora você pode pensar assim, não vou ficar pensando nisso que parece teoria da conspiração. Mas por outra hora você fica assim, mas realmente eles querem forçar muito a barra de muito elemento visual e cultural pra misturar tudo e fazer uma bagunça mesmo na mente da galera, sabe? Eu acho que os dois exageros, né? A galera que já rapidamente vem com críticas... assim, o problema não é a crítica. Eu acho que, beleza... não gostei, achei ofensivo e tal. O problema é que o pessoal vem com o juízo, com um tom profético e juízo sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso depois. Mas também tem a galera que rapidamente, veja bem... Tenta minimizar, Minimizar. Por exemplo, assim, eu fiquei quieto, porque eu queria entender, né? Porque algumas pessoas começaram a falar, e a gente até esclarecido, não, cara, isso aí não tem nada a ver com a Santa Ceia, é o banquete dos deuses lá, não sei o que... tá, será? Vamos pensar aqui. Aí fui vendo as informações, entendeu? Só, cara... Depois, né, de quantos dias se passaram? 3 ou 4? Mano, é inegável. A gente tá gravando isso aqui numa segunda-feira, né? Então, foi quando a abertura? Sexta-feira. Foi sexta. Então, se passou aí 3 dias. Mano, é inegável, é inegável. Tanto que o comitê pediu desculpa, tem o print, né, de stories. E outra, mano, tá muito na cara que aquilo ali é uma representação da ceia. É um pouco inocente você... Não, aquela mulher não representa, é Apolo que ela tá... Pô, mano, não é, mano, é Jesus. Entendeu? Ela mesma falou sobre isso na rede social dela. E aí depois o cara que inventou, não, gente, isso aqui é uma celebração das divindades e tal, não sei o quê. Mano, depois que deu o burburinho. Só que aí que tá. Então, acho que a gente não tem que ser apressado. Acho que o cristão ele deveria ser a primeira pessoa a ponderar, a pensar, sabe? Porque às vezes a gente atropela algumas coisas. E aqui, eu achei o tweet, tá? A coisa do imediatismo, né? Exato. E a gente se atropela às vezes, sabe? O que ó, dengue. Meu Deus, isso aqui é um dengão. Sabe que dengão? Aqui, ó. Mosquito francês. Não é dengue, não. Aqui, ó. Da última vez que caçoaram de Jesus Cristo em uma festa mundial, veio no ano seguinte uma pandemia. Continuem. Cara, um pastor tentar isso, entende? Sabe? Isso é lamentável também. Não é, assim, a gente, né, enfim... É lamentável, né? Mas eu também não espero algo muito diferente. Gente, eu não vou falar quem que é. Nem vem que eu não vou falar quem que é. Mas, pode ter certeza. É gente grande aí na internet, tá? Então, mas esse isso tipo aí de coisa estupidez, é estupidez. Né, não, e, cara, aí eu não quero entrar aqui agora no Instagram, senão eu vou parar de fazer o programa, porque o Instagram ele serve pra isso, pra te distrair. O que acontece? Mano, até porque isso é bem parecido com a atitude dos filhos do trovão. Exatamente. Que queria destruir os samaritanos, tipo... Exato. Não, daí teve o João Paulo fez um texto que eu achei bem legal. O menino lá do menino não, né? O homem. Hoje em dia é o homem, né? Casado. Casado, tal, do céu na terra movimento. Aliás, glória a Deus, ele tá voltando, né? Superando a sua crise aí. Psicológica, tá, gente? E o que acontece? Ele fez um texto que eu achei legal, achei ponderado e tal. Eu escreveria algo naquela direção, assim, se eu fosse escrever. E alguém comentou assim, nada a ver. Isso tem que ser repudiado, inclusive, com sentença. Olha o que Elias, e olha Paulo no Areópago. Cara, quase que eu ia responder o comentário desse irmão. Mano, Paulo no Areópago? Mas vem cá, acho que a gente tá lendo a Bíblia diferente. Outro Atos. Paulo no Areópago, ele, inclusive, pra mim, é a atitude correta. Ele é amigável, né? Ele é amigável. E eu acho que é isso que falta muitas vezes nas nossas análises. Ele pega o elemento pra poder... Por isso que eu até, inclusive, citei essa questão e eu... Quero ainda escrever um texto a respeito disso, só não sei se é bom escrever, mas sobre essa questão do... E aí, mas será que, vamos supor, se tivesse um Jesus representado ali e tivesse pessoas, enfim, diversas ali, né? De orientação sexual diferente, de o negro, cunho o pobre, político, a etc. mulher, o político. Exatamente. Será que isso seria uma zombaria? E a minha resposta para isso seria não seria uma zombaria. Por isso que eu acho que o problema não é a releitura em si. Porque, tipo, a releitura ela existe de diferentes formas, né? Inclusive na escola a gente faz releituras em aula de contato com a realidade, entendeu? Uma releitura seria isso. Jesus Cristo e ao redor da mesa uma diversidade, ok?
Beleza. Agora ali não, você não tem... O que aponta para Jesus? Não tem o elemento direto, entendeu? Fora que depois mistura divindade pagã e tal, aquela coisa toda, que para nós não faz sentido, né? Antes ficar só na representação do banquete dos deuses mesmo, Mas entende? o que João Paulo escreveu que você falou ali? Cara, eu não lembro, eu não lembro exatamente. Eu vou ter que entrar no Instagram agora. O pastor está me incentivando a entrar no Instagram durante a gravação. João Paulo, vamos aqui. Ele escreveu um texto... Agora ele escreve pra caramba, né? Mas então, enquanto... Já achou, hein? Eu já achei o texto. Beleza. Ó, o que pensa sobre a abertura... Posso ler? Vamos lá, corta essa parte, qualquer coisa, Will. O que pensa sobre a abertura das Olimpíadas? Primeiro, não estou surpreso com isso. Na verdade, fico surpreso com a surpresa de alguns irmãos. A França, historicamente, forneceu os zombadores mais vulgares do cristianismo, através da literatura, filosofia e arte. O que esperar? Meu único sentimento é de tristeza. Concordo 100% com esse parágrafo. Aí depois ele fala, todo cristão precisa ter senso apologético, ou seja, um espírito que zela pela fé cristã e se coloca à disposição para a sua defesa. Tá certo. É o sentido de se manifestar, entende? Mas temo que nossa velocidade em reagir nos faça esquecer que a principal oração que precisamos fazer diante disso é: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Acho isso muito sensato. Porque, mano, você tem... mas Jesus fez essa oração. Mano, Estevão também fez. Inclusive, tem pregação do pastor aí recente na nossa série sobre Atos. Perceba, não há raiva ou ira. Porque, mano, eu vejo, e aqui eu concordo com... a gente fica irado. E, de fato, mano, tá sendo zombado. Né? A nossa fé tá sendo zombada ali. E a gente não quer isso. Mas, mano, aí vem a postura de Paulo. Paulo, inclusive, o texto de Atos 17, o início do capítulo, fala que Paulo ficou irado, pistolão, não fala? Só que depois Paulo vai lá, prega pros judeus e tal, e aí no momento oportuno ele vai lá conversar com a galera, e como ele começa o discurso dele? Senhores atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Ou seja... Inclusive Paulo cita, né, os filósofos ali, falam, né, os poetas, enfim. Então, é uma postura. E o problema nosso é que a gente vem recheado de ira. Daí a gente acha que é a ira do Senhor. E às vezes alguns tweets que eu vi também, assim... Mas até a respeito disso, por exemplo, falando sobre o meu sentimento, quando eu vi, eu não fiquei com raiva, não fiquei irado. Fiquei com o sentimento, tipo, que estupidez, que idiotice. Eu acho que é um sentimento de misericórdia, de pena, assim, até de ficar assim, realmente você percebe uma prisão, assim, dessa... É tão triste, assim, sabe? E essa oração aí, E né? eu acho interessante essa abordagem, porque, de fato, e aí o que sobra é... Por que as pessoas ficaram com raiva? Porque, assim, no final das contas, a Deus pertence toda a glória e ninguém tira a glória dele. Então, não é uma peça artística que vai diminuir a glória de Deus. E ele tá lá, né? E ele tá lá, galera. Os atletas estão levando a sua fé, né? Para as imagens e tal. Então, eu acho que às vezes, e aí que eu vejo, né? E que eu vi muito na internet, é uma galera muito brava e sabe? E com sentenças que não cabem ao cristão. Não, porque, igual esse cara comentou aqui, eu queria ver se eu acho o comentário do cara. Não, porque tem que ter... Aqui, ó. Achei o comentário do cara. Meu Deus, me abençoando aqui no Instagram. Ó, no AT, Elias foi para o embate e respondeu aos profetas de Baal. Cara, nada a ver essa comparação. Sim. Nada a ver. Ali era uma disputa de fé direta da fé de Israel. Não era Jogos Olímpicos. Não era Jogos Olímpicos. Era uma disputa direta, entendeu? Era uma disputa direta, Entre deuses, né? Era uma batalha de deuses, literalmente. No NT, Paulo fez o mesmo com um mago, tá? Paulo fez o mesmo com o mago, sabe? Beleza, mas são casos muito específicos, sabe, mano? Devemos responder às profanações, inclusive com sentenças. Não, cara. Ó, e daí qual que é o ponto, Will? Eu creio que assim, né? Não. Enfim, a gente tem que realmente cuidar pra não viver... Até vi uma publicação também, falando de várias publicações. A internet foi tomada por isso, mas, né? Tipo assim, eu até vi uma publicação interessante, assim, né? Sobre o bom mocismo cristão e a gente não se posicionar de nenhuma maneira sobre nada e só passar pano pra tudo e tentar fazer sempre ginástica mental pra argumentar e não se posicionar. Suavizar. Então, eu acho Esse cara é de Joinville até, eu acho. Mas eu acho que isso é muito interessante. Então a gente não... isso que eu vou falar agora, né? Por favor, não é pra gente não criticar ou não comentar. Pelo contrário, nosso programa a gente tá fazendo justamente isso e eu já critiquei, inclusive. Porém, eu acho que uma contrapartida que pode ser verdadeira disso que também tu tá falando, é que realmente episódios assim podem revelar questões no nosso coração cristão, que aí também a gente tem que se ponderar e se perceber do tipo, essa ira, será que é uma ira realmente pela representação? É uma ira pela chacota? É uma ira por o que tudo isso representa pra fé?
Ou talvez isso revela também preconceito da minha parte, revela de alguma maneira uma homofobia da minha parte, uma repulsa a isso, sabe? Tipo, a pessoas homossexuais estarem sendo representadas junto, algo gordofobia. Tipo... Porque algo do tipo... Eu vi gordofobia. Porque assim, se for isso, aí a gente tá totalmente errado na ira, na raiva, né? Agora, eu creio que em geral não é isso, né? Eu creio que em geral realmente não é isso. Eu creio que em geral é realmente uma repulsa ao que tudo isso representa pra fé, pra algo caro a fé cristã, né? Porque isso é uma outra questão, né? A Santa Ceia, ela é provavelmente o elemento cristão mais caro enquanto sacramento ao longo da história. Por quê? Porque o batismo, ele já é algo que a gente herda do judaísmo, então a gente herda de lá. Mas agora, o que Cristo traz como um elemento novo dentro, agora, se a gente for dizer, da religião cristã, né? É justamente a Santa Ceia, a última ceia. Então isso tem um significado simbólico muito grande, tanto que o Vaticano, né, encrencou muito com isso. Por quê? Porque não era algo de se passar pano. Realmente era algo muito caro. E tipo assim, não, vocês estão vilipendiando, indo contra algo que é muito precioso para nós, sabe? É um instrumento muito precioso. É algo muito precioso. Então, eu creio que assim, que pode ser que essa ira revele, sim, pecados no nosso coração. E se revela esses pecados, a gente está totalmente errado em despejar essa ira. Agora, eu creio que, em geral, os comentários que devem ser feitos e devem sim ser feitos é justamente contrapondo isso. E aí uma coisa que você falou sobre... Mas contrapondo como? Então, daí eu acho que essa pergunta também é boa de ser feita. Não concordo, não acho bonito. Por exemplo, falando assim... Mas isso não é um contraponto, né? Isso é só uma emissão de opinião, em última análise. Eu acho que contrapondo, trazendo a reflexão cultural disso também, acho que é um valor importante, sabe? Por exemplo, não só criticado, tipo, eles quiseram fazer uma lacração. Porque lacração por lacração, todo mundo quer fazer toda hora. Então é isso. Mas eu acho que, enfim, sair de uma crítica superficial disso e perceber elementos gritantes ali, como eu já mencionei, né? Questões sexuais, questões de se ressaltar elementos históricos que não devem ser celebrados e de deixar de celebrar elementos históricos que devem ser celebrados. Por exemplo, não teve nenhuma menção a questões protestantes importantes de uma formação cultural lá. Por quê? Porque a pauta está em quebrar tudo isso, em se sobrepor a tudo isso e fazer um novo mundo a partir disso, enfim, né? Uma nova Europa, uma nova... humanista. Exatamente. Mas que tá, vamos pegar essa fala do Kuipers que eu concordo 100%. Dito isso, eu acredito que poucas pessoas têm essa condição de fazer uma crítica nesse naipe, nesse nível. Tem uma envergadura, entendeu? Né? Por isso, mas Bibi, então eu não posso dar minha opinião, eu sou... Quer dar a sua opinião? Assim, primeiro, evite sentença. Eu sou enfático nisso. Não é nosso papel dar sentença, gente. Não é nosso papel. Olha, sabe por quê que as pessoas batem no cristianismo? Porque o cristianismo, ele dá outra face, a gente não revida, entende? Você tem, não sei se eu falo isso que eu ia falar agora, ainda mais agora descobrindo que o William não corta, melhor eu não falar. Mas tem outras religiões que têm radicais que, se sentirem ofendidos, vão fazer atentado terrorista, entende? Enfim, quem pegou, pegou. Eu quero dizer assim, cara, o cristianismo não tem radicais nesse nível ao ponto de ferir a vida do outro. Né? Graças a Deus, as cruzadas já passaram e as inquisições protestantes e católicas também já passaram. Tá? A gente mata a reputação, enfim, é outra história. Mas então, assim, mano, o mundo vai nos odiar, gente. Está aí a caixinha de promessa que ninguém quer pegar. O mundo vai nos odiar, entende? Se odiou a Cristo, vai nos odiar. E sim, eles fazem isso com a gente, com a nossa fé, porque a gente é convidado a dar outra face. Então, assim, você não gostou do que viu, você pode comentar, olha, achei ofensivo, acho que minha fé não foi respeitada e tal, e pare por ali. Se você não consegue fazer uma análise histórica mais profunda, né, uma análise sociológica, teológica, se contente em manifestar a sua opinião, talvez até para fazer o fandom aí, ao ponto de, né, dar um certo volume. E esse volume é importante, porque, por exemplo, a gente estava conversando sobre o uniforme, né? Sem sombra de dúvida, na próximas Olimpíadas, eles vão repensar muito sobre o uniforme da delegação, enfim. Porque tem a ver com essa opinião popular que se opõe a isso, né? E sempre com educação, gente. O cristão é aquele que pode dar opinião, mas sempre com educação, com polidez. Porque essa é a sabedoria do alto que Tiago recomenda, entendeu? É responder, Paulo vai falar também, responder com mansidão e tal. E eu vejo assim, igual esse tipo de comentário, né? Tem que reagir com sentença. Não, cara, não, a sentença não cabe a nós, sabe? A gente pode manifestar a nossa opinião, e a gente está fazendo isso aqui agora, mas com muito cuidado, com respeito, com amor, porque senão a gente, igual esse tweet, né, desse pastor
Cara, isso não faz sentido. Tu imagina Deus mandar uma pandemia porque o quadro, né, a Santa Ceia foi profanada, vilipendiada, ou foi, né, porque a fé cristã, fizeram uma chacota de algo muito importante para a fé dos meus seguidores e para aquilo que eu estabeleci na terra. É um Deus de baixa estima, né? Um Deus de baixa estima, é um Deus neném, é um Deus assim... Ele viu aquilo mesmo, não? Deus dono da bola, Deus tá ligado? birrento. Deus dono da bola, pronto, ninguém mais joga, sabe? Cara, não, gente, é o Deus que dá outra face, a sequência sabe? do Deus que destrói sonhos, o Deus dono da bola. É o Deus dono da bola, o segundo... não, pode ser o terceiro. O segundo vai ser como se tornar um crente inútil. Boa. Né? Então, assim, sabe, eu penso... E é legal também ter esse lance. Eu achei aqui o artigo do Bom Moço, é do Arnone. Fechei. Aqui é do Arnone e Gustavo. Quando é coisa boa, a gente cita a fonte, né? Sobre o bom mocismo. Sempre que ocorre qualquer indignação dos cristãos com algo da cultura, o cristão bom moço também aparece. O bom moço cristão se ofende por cristãos zombarem da mulher obesa da cena, mas não com a zombaria ao símbolo sacramento mais importante da fé cristã. Consegue reverter a blasfêmia para culpar o bolsonarismo, direita, fundamentalismo, etc., mas nunca confronta ofensas dos de fora. Essa palavra é difícil, aleluia. Absolutiza. Isso aí, o diálogo, como se o confronto não fosse parte da sua fé. Fé essa que veio trazer espada que coloca filhos contra pais. Aqui eu discordo um pouco, porque também é um contexto diferente, né? Não tem a ver com algo público da fé, enfim. Suas críticas são sempre aos da própria fé. Talvez porque ele saiba que os da sua fé podem ser zombados, enquanto os de fora zelam pelo que acreditam. Então, concordo aqui, mas também, sim, a nossa crítica geralmente tem que ser doméstica. Né? A nossa crítica geralmente tem que ser doméstica. Nossa régua tem que ser maior com os de dentro. Exato. Assim. Eu acho que é importante também ter Depende, essa crítica. mas do ponto de vista que ele está falando, eu concordo com ele. Que o que ele está falando é tipo assim... É uma acidez quase com os de dentro e uma vistas grossas com aquilo que acontece ao nosso redor e que a gente faz parte também. Né? Porque a gente faz parte da sociedade, faz parte do mundo. Sim. E que, tipo assim, né? Você pega algo muito grotesco que foi feito pelos de fora, e aí você não critica, e aí você pega algo muito menor pelo de dentro, e aí você coloca isso a martírio, quase. Isso, né? Isso é bem complicado mesmo, né? No fundo, o bom mocismo é um jeito de ficar bem na fita, evitando atritos, priorizando a amizade sobre a verdade e afetos sobre a ordem. Interessante que o artigo do Arnone. Muito bom, eu achei uma reflexão bem pertinente, eu assim. gostei que ele botou a foto da Lisa, a boa menina. A boa Cara, é que tá, né? São muitas camadas, né? Muitas camadas. Mas o fato é o seguinte, gente, e aqui eu acho que eu concluo a minha fala, a minha participação no programa. A fé cristã sempre vai ser zombada. E isso, inclusive, não sei se vocês sabem, mas a primeira representação artística de Jesus é Jesus sendo crucificado e, na verdade, é um homem com cabeça de asno, tá? É um homem com cabeça de jumento. E é uma pichação que está dizendo algo assim, Alexêmanos adora o seu Deus. Ou seja, é uma fé que está sendo zombada. Ou seja, o Deus de Alexêmano é um jumento, entende? Então, a primeira representação artística de Cristo já é uma zombaria. Até a própria nominação, né, de cristãos já foi uma zombaria, né? Um pejorativo. Então faz parte da nossa condição. Então, assim, e aí como é que a gente responde isso? Aí eu faço aqui as palavras do João Paulo, do Iago também no vídeo dele, que eu acho que é o padrão mesmo cristão. Gente, o que a gente... o absurdo está acontecendo, o que a gente faz? A gente apoia a igreja na França, entende? Exato. Então, quais são os esforços para apoiarmos a igreja na França? A gente ora pelos pastores franceses. Eu, inclusive, né, conheço um amigo que é pastor na França e ele vê como realmente a cultura francesa é contrária ao evangelho, entende? Ele está sofrendo muito lá, porque, assim, é uma cultura muito, assim, que fere elementos básicos da fé cristã, sabe? Para eles é normal, entende? Super normal. E eu nem tô falando de coisas de homenagem, de suruba, não. Há outros elementos da convivência humana, sabe? Que não é normal ser assim e tal, e não é. Entende? Então, a gente ora, a gente lamenta, né, tristeza, enfim, mas a gente ora pelos irmãos da França para que Deus, né, consiga salvar alguns lá, entendeu? E a sentença deixa com Jesus, gente. Bom demais. Com certeza. Eu creio que, também se for para fazer palavras finais, eu acho que tem que acabar. Beleza. Vamos acabar logo. Vamos fazer. Então, assim, só uma consideração final. Eu creio que, enfim, ao todo disso, foi
algo infeliz, totalmente infeliz, que a gente deve sim não se acostumar ou não passar pano para aquilo que foi feito, mas sim ter reações a isso. Vale a pena sim se questionar qual é o nível, o tipo de reação, mas acho que elas são sim importantes de serem feitas. Porém, eu também creio que a França, como a Europa como um todo, mas a França de maneira bem específica, ela ridiculariza a fé em termos gerais, né? Já houve na história da França, inclusive na história recente, o Bibo até citou aqui por tabela, zombarias também a outras religiões, embora que na fé... inclusive acarretarem atentado, né? Por exemplo, a questão do jornal Charlie Hebdo, né? Charlie Hebdo, então, essa foi... então, por exemplo, faz parte também da sociedade francesa isso, embora que aí entrem agendas e outras pautas, né? A gente perceba que há uma abertura maior para se ridicularizar a fé cristã. Sim. Mas aí aqui até entra, aí acho que é a minha consideração final, né? Deus ser ridicularizado, Deus ser humilhado, eu acho que não deve ser um motivo de surpresa para nós ou de assombro para nós. Afinal de contas, Deus mesmo escolheu ser humilhado, Deus mesmo escolheu ser... abrir mão de si mesmo para se colocar nessa situação, para encarnar e estar entre nós, né? E aí, nesse sentido, cabe a Ele a glória, cabe a Ele a honra e cabe a Ele a justiça no final de todas as coisas. Isso. Por quê? Porque nós não somos esses, em última análise, advogados de Deus ou garantidores da glória de Deus, né? Enfim, é óbvio que a gente não deve se acostumar, aceitar e ficar só passando pano, como eu falei. Mas em última análise, nós cremos em um Deus que sim se humilhou, que é humilhado. E que quando eu vejo uma representação, então, de pessoas chicoteando não, fazendo chacota, né? Eu só consigo me lembrar, em primeiro lugar, do Cristo crucificado e do Cristo humilhado, que morreu por estes também, porque a gente ainda não viu o Cristo em glória que virá no último dia para juízo final, para todas as coisas, enfim. A gente aguarda com expectativa e esperança esse dia também, né? Mas eu acho que no momento atual, essa é a nossa oração também como cristãos, né? Essa misericórdia e graça sendo derramada sobre todos também, e que a gente possa, enfim, incentivar, promover missões na Europa, uma reevangelização daquele continente, para que também, enfim, a gente veja pessoas que hoje ridicularizam, zombam, humilham a fé, um dia podendo, inclusive, se render a Cristo, né? E se render à salvação de Cristo também, né? E por fim, inclusive, eu faço também um outro acréscimo para a gente encerrar, que é qual? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e ainda que talvez a intenção do marketing das Olimpíadas foi usar um elemento religioso para atrair atenção, foco, audiência e assim por diante, no final das contas o cristianismo também ganhou audiência, né? E de alguma maneira, ainda que de maneira torpe, de maneira terrível, foi trazido novamente um elemento da fé, que é a Santa Ceia, e que de alguma maneira circulou os tabloides, jornais, com certeza, do mundo todo, não apenas da bolha gospel do Brasil. Então a gente precisa compreender que os caminhos de Deus também são outros caminhos, e de alguma maneira Deus vai usar isso para a glória dele, como ele sempre faz. Porque a Santa Ceia, né, ela, diferente da Santa Ceia que foi representada, ela nos lembra de que a nossa redenção e o nosso significado e propósito humano está justamente no Cristo que se entregou, no sangue dele derramado e vertido, e não nos nossos próprios prazeres e satisfações, seja ela qual for, de qual nível for ou de qual esfera for, mas não o nosso próprio umbigo sendo idolatrado ou exaltado, né? Mas sim o Deus que se entregou. E essa é a última pitada que eu dou, que é qual? Nós devemos considerar o motivo da nossa ofensa. Porque, de fato, eu fico ofendido quando se ofende o Cristo. Isso. Mas a gente precisa lembrar que na mesa da ceia tinha Judas Iscariotes, na mesa da ceia tinha Pedro, que nem era tão convertido ainda. Na mesa da ceia tinha pessoas pecadoras, falhas, pessoas com as suas índoles duvidáveis, e é gente que representa a humanidade caída. Então, que nós não nos ofendamos nesse sentido de que estão retratando, sei lá, o apóstolo Pedro de uma forma equivocada, porque daí a gente já pode destrambelhar para uma idolatria, que não é o caso da Santa Ceia. Exato. E quando a gente diz, eu acho que aqui eu falo em nome dos três, quando afirmamos, né, que a vontade do Cristo é que todos se sentem à sua mesa, né, a gente não está dizendo que Cristo concorda com a prática e o costume e a ideia de quem se senta à sua mesa. Não, sentar à mesa do Cristo é olhar para ele, saber que ele morreu por aquele pecado, pelos nossos pecados, e ele diz:
vem e segue-me, né? E nesse seguir a Cristo há uma renúncia e tal. Porque do jeito que foi representado, é um culto ao self, né? É um culto ao self, ao eu. Né? Eu sou a minha religião, então assim... não é isso. Sentar à mesa do Cristo é se render ao seu senhorio, né? É isso aí. Exatamente. Bom demais, fechou. Acabou. nóis. The Bookers, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Come together. The Bookers foi...